Muito bem, minha gente, chegamos para mais um momento especial, agora nosso momento de palavra de Deus e é claro, o seu like, gente, eu preciso muito do seu like, ajuda a gente a chegar aqui a 100 likes logo, então dá o seu like aqui embaixo, mas depois eu dou, depois você esquece, tá ocupado, vai esquecer, vai receber a palavra, vai chorar, vai esquecer, então dá o seu like, vale o nosso trabalho, porque eu quero te abençoar com uma palavra de Deus pro seu coração, momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos a mais um momento de reflexão, mais um momento de parábola, de palavra, mais um momento de bênção de Deus para as nossas vidas. E hoje eu trago mais uma ilustração para abençoar minha vida e a sua vida. E no momento de reflexão de hoje eu quero trazer uma ilustração intitulada como Enchendo-me do Senhor. Conta-se uma história que 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica, chegaram ao seu pastor e perguntaram: Pastor, a palavra de Deus diz que enchei-vos do Espírito Santo. Mas estamos muito em dúvida como que se faz isso. Como é possível um homem ser cheio do Espírito Santo? Então o pastor, muito educado, disse: simples, fácil. Pegou 3 peneiras, entregou uma a cada jovem e disse: vão até o rio e encham essa peneira com água. Quando vocês conseguirem encher essa peneira com água, vocês terão a resposta. Então os 3 jovens seguiram juntos para o rio, um tanto quanto duvidoso, incrédulo daquilo que o pastor tinha mandado eles fazer. E chegando no rio, eles tentaram, mas não conseguiram pensar em alguma forma de encher aquela peneira de água. Então 2 dos 3 disseram: o pastor tá maluco, só pode. Vamos embora, deixa isso aqui. Senão a gente vai ficar o dia todo aqui, vai ficar doido com esse negócio de tentar encher a peneira com essa água. Não tem como. Eu falei pra você que o pastor tava doido, né? Horas mais tarde, o pastor foi até aquele rio e encontrou apenas um daqueles jovens discípulos que mergulhava a peneira na água e levantava. Mergulhava a peneira no rio e levantava. E fazia essa ação repetidas vezes. Quando ele olhou e viu o pastor na beira da água, ele estava meio triste e disse: pastor, não tem como. Quando eu coloco a peneira no rio, ela fica cheia, tá vendo aqui, ó? Mas quando eu tiro ela do rio, automaticamente ela esvazia. E o que você mandou a gente fazer, pastor? É impossível. É impossível encher a peneira no rio. Não há como encher essa peneira, ó. Aqui, ó. Tô colocando, ó. Tá dentro do rio, tá cheia. Vou tirar, ó. Tá vazio. Foi então que o pastor olhou para aquele jovem discípulo e disse: eis aí a resposta que vocês queriam. Vocês me perguntaram como é que eu faria para ser cheio do Espírito Santo segundo a palavra.
é essa a resposta, meu jovem. Você só consegue encher a peneira enquanto você permanece com ela mergulhada no rio. Quando você sai, tira do rio, automaticamente a peneira esvazia. Assim também é para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você só conseguirá ser cheio do Espírito Santo de Deus se você permanecer mergulhado na presença dele. Muito bem, meus amados. Tá aí essa história de ilustração para aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia. Hoje Deus colocou algo precioso no meu coração para compartilhar com você. A história, a nossa ilustração já fala sobre tudo. Uma analogia muito simbólica, icônica, que nos mostra que isso é a maior verdade. Muita gente quer ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Vamos começar pelo ponto de partida. Para que o homem ou a mulher se enche do Espírito Santo? Eu já falei isso aqui em outra programação. Para que eu vou encher do Espírito Santo? Para ter mudança de caráter. Não é? Às vezes as pessoas acham que eu preciso me encher do Espírito Santo para profetizar mais, para rodar no poder, para falar em línguas estranhas. Eu preciso me encher do Espírito Santo para pregar a palavra. Eu preciso me encher do Espírito Santo para cantar melhor. Claro, tudo isso é essencial. Mas o mais importante da obra que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa é transformá-la. Transformar essa pessoa em uma pessoa melhor, transformar o caráter, mudar a personalidade dessa pessoa. É o que o Espírito Santo faz na vida de alguém. Então, quando a gente diz encher do Espírito Santo, é viver uma transformação na própria vida. É ser melhor, ter um caráter melhor, ser bom, ser alguém que perdoa, ser alguém que ama, ser alguém que é complacente, ser alguém que está disponível a ajudar, ser alguém que está pronto para servir o reino, ser alguém que está pronto para servir a Deus. Porque no meu entender, o Espírito Santo, ele é o que faz a nossa conexão com Deus. Sabe, se eu pudesse dizer, o Espírito Santo é o stream. Streaming é o que liga o servidor a quem está assistindo. Por exemplo, o que é o servidor? A Netflix é um servidor, tá? A Netflix chama servidor. Tem um servidor lá onde fica todos os seus arquivos, os seus filmes lá. E você é o receptor, é a pessoa que assiste. Para chegar da Netflix, do servidor, da base da Netflix na sua casa, uma coisa chamada stream, que transmite isso de lá para sua casa, para você. Então, o servidor é Deus, onde tem tudo que nós precisamos. Nós somos aquele que recebe. O Espírito Santo é aquele que faz a ponte. Então, quem tem o Espírito Santo tem a conexão. Para você entender, eu estou trazendo uma analogia para você entender. Quem tem o Espírito Santo, ele tem acesso gratuito às coisas que o Pai tem para a vida dele. E logo, transformação de caráter. Aí vem os dons para pregar, para ministrar, para louvar, para dançar, para fazer arte teatral. Os dons. Mas a gente precisa do Espírito Santo. Mas, bispo, a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, sim. O Jesus é o que nos faz essa ligação também. Mas o Espírito Santo é o próprio Deus. Mas não como assim? Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele nos conecta ao Filho, que nos conecta ao Pai. Então é isso que eu quero dizer para você, para a gente começar a falar do que eu quero dizer para você hoje, do que Deus quer ministrar na sua vida hoje. O que eu quero dizer para você é que tudo o que você precisa na sua vida está no Espírito Santo. Está em ser cheio do Espírito Santo. Para tocar em Deus, para ter as revelações, talvez o que você precisa do problema. Olha só, você tem um problema. E às vezes, o que você precisa do problema não é que o problema se resolva. Muita gente perece, porque ora a Deus pedindo com que Deus resolva o problema. Quando você entender que o problema que Deus permitiu que você estivesse, Ele também te dá capacitação para que você
resolva o problema e não Deus. E a capacitação vem através de inteligência. A capacitação para resolver esse problema que você está vem através de revelação. E a revelação é dada por Deus através do Espírito Santo. Então, tem muita gente sentado esperando Deus resolver uma crise, resolver um problema no casamento, resolver um problema com o filho, resolver um problema financeiro, resolver um problema e Deus diz, não, está com você esse negócio. Não é eu que vou chegar e vou resolver. É você. Ah, mas como eu vou resolver? Aí que está o negócio. Como eu vou resolver? Através da revelação. Porque Deus, ele não, muitas coisas da nossa vida, Deus não vai fazer. Porque Ele já fez. Mas o que Ele precisa fazer, o que Ele quer fazer, é direcionar você, para que você consiga resolver. Então, diante dos problemas da sua vida, querido, querida, o que você precisa é ser cheio do Espírito Santo, a ponto de que Ele possa te revelar como você vai sair desse poço, como você vai sair dessa cisterna, como você vai sair desse deserto, como você vai vencer o teu inimigo. E como, bispo? Através da oração, da intimidade, da busca, de mergulhar. O problema é que as pessoas estão vivendo o Evangelho, e muita gente quer viver o Evangelho do receba, receba. Evangelho da facilidade. Pessoas que querem, desculpa falar que algumas verdades, pessoas que vão à igreja atrás de cartomancia. Vão para a igreja só para pegar a revelação do bispo, do pastor, do pregador. Sabe, eles não estão dispostos a pagar o preço. Porque mergulhar no Espírito Santo está disposto a pagar preço, a sacrifício. Ah, não, eu vou lá e o pastor entrega o mistério. Não, o pastor é bom de entregar o mistério, mas o pastor é bom de pregar a palavra. Mas às vezes, Deus quer falar com você em particular. Tem coisas que Deus não vai entregar para o seu pastor. Tem coisas que Deus não vai entregar para o seu líder. Tem coisas que Deus não vai entregar. Tem coisas que Deus quer falar com você. E se você não tiver com o Espírito Santo, se você não tiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir ouvir o que Ele tem para te falar e o que Ele tem para fazer na sua vida. Eu separei uma passagem bíblica para você ter noção do que eu estou falando. Eu separei a história de Abel e Caim. Todo mundo conhece a história dos dois irmãos, dos filhos de Adão e Eva, de Abel e Caim. Não quero falar da morte, do assassinato, da briga deles, mas eu quero falar de o Espírito Santo na vida deles. Porque os dois estavam no mesmo lugar, os dois serviam, entre aspas, serviam o mesmo Deus. E porque um, quando foi apresentar a oferta, apresentou a oferta que agradou o coração de Deus e o outro não. É aqui que eu quero falar com você. É simples. Por que Abel agrada o coração de Deus quando ele apresenta a sua oferta e Caim não? Sendo que Abel e Caim estão entregando a oferta. Abel está entregando uma oferta e Caim também. Os dois estão entregando a oferta. Os dois estão adorando o mesmo Deus. Olha isso aqui, aprenda isso aqui hoje. Talvez você está como Abel, ou talvez você está como Caim e você não sabe. Os dois estavam no mesmo lugar, os dois apresentaram a oferta, os dois estavam adorando ao mesmo Deus, mas uma oferta agrada a Deus e a outra não. Por quê? Claro, historiadores, teólogos vão dizer inúmeras coisas. Ah, não, porque Deus queria isso, queria aquilo. Eu só quero te mostrar o porquê que tem coisas que Deus não está recebendo de você. Eu quero te mostrar hoje na revelação da palavra o porquê talvez tem coisas que Deus não está se agradando de você. E eu quero mostrar a você na palavra o como você vai fazer para agradar o coração de Deus e ter a bênção de Deus sobre sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Usando esse texto bíblico, usando a história de como mergulhar, ou melhor, como ser cheio do Espírito Santo. A história, a ilustração diz, mergulhado em Deus. E como mergulho em Deus, tendo intimidade com Deus. Então qual é a diferença de Abel e de Caim? Era a oferta? Não.
Antes da oferta, a diferença estava em um ouvir a voz de Deus e o outro não. E como um ouve a voz de Deus e o outro não? Como é possível isso? Eles estão no mesmo lugar, eles servem o mesmo Deus. É que nem você está na mesma igreja que uma pessoa e a pessoa está abençoada e você não. Ou vice-versa, está numa igreja e você está sendo abençoado e a pessoa não. Por quê? Abel e Caim estão no mesmo lugar. Repito, estou repetindo isso aqui para você fixar isso na sua mente. Servindo o mesmo Deus, então quer dizer, estar na igreja não é o suficiente. Dizer eu amo a Deus não é o suficiente. Cantar música para Deus não é o suficiente. O que você precisa é ter tempo. Gastar seu tempo mergulhado na presença de Deus, buscando a Deus. E agora vem esse negócio. Abel ouve a voz de Deus e Caim ouve a voz do coração. Porque Abel, quando ouviu a voz de Deus, Deus disse, eu quero uma oferta. E Abel pega a sua melhor ovelha. Pega o seu melhor, porque ele ouviu Deus. E quando você ouve a Deus, você está propenso, sem sentir dor alguma, de fazer qualquer tipo de sacrifício. Você vai fazer um sacrifício que for, e esse sacrifício não vai te doer. Você só vai falar, mas é doido, você está dando a sua melhor ovelha, Abel. É para o Senhor. Que nem aquela viúva pobre, quando Elias chegou, falou, faz o bolo para mim aí. Ela foi lá e fez o bolo e deu primeiro para ele. Por que ela faz isso? Porque está ouvindo a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus está propenso a fazer sacrifícios que lhe trarão recompensas. Mas quem não está em intimidade com Deus, que não está íntimo de Deus, que não tem o Espírito Santo, que não está mergulhado em Deus, está propenso a ouvir a voz do coração. E do coração do homem são os planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. O rabacara bandara sube. Será que você me entende hoje? Será que você está entendendo hoje? E eu te pergunto, que voz você tem ouvido dentro do seu coração? Se você não tem tido tempo para buscar a Deus, se você não tem tido intimidade com Deus, o diabo está te esfriando e você vai começar a ouvir a voz do seu coração. E a voz do coração para Caim é, entrega qualquer coisa do que você tem, o importante é entregar a oferta. Dá o que você tem, dá o que tem de sobra aí. Pega das maçãs amassadas aí, pega dos tomates que tá tudo amassado aí. Pega esse negócio que tá aqui no canto. Nada de ir lá no campo, aqui lá no campo, pegar melhor, as suas melhores, porque um era pastor de ovelha, o outro cuidava da plantação. Então Deus queria o melhor. E o melhor exige sacrifício. E nem todo mundo está disposto a pagar sacrifício, nem todo mundo está disposto a fazer sacrifício. Mas quem está mergulhado faz sacrifício e dá o que Deus quer. Mas quem não tem o Espírito Santo, quem não mergulha, dá para Deus o que sobra. O tempo que sobra. Sobre esse tempo eu vou fazer obra de Deus. Se der hoje eu vou para a igreja. Se der hoje eu vou cantar os louvores. Se der hoje, se der, você está dando sobra para Deus. Se sobrar um dinheiro aqui da compra aqui, eu vou levar para a igreja para ajudar a obra. Você está dando sobra para Deus. Se der hoje eu vou tirar um tempo de oração. Se der hoje eu vou tirar um tempo para poder ler a Bíblia. Você está dando sobra para Deus. Você está sendo como Caim. Agora Abel não. Abel está mergulhado em Deus. Está ouvindo a voz de Deus. E Deus diz, eu quero uma oferta. Eu quero que você entregue algo. E Abel para o que está fazendo. Abel não se preocupa com o tempo sendo gasto. Abel se preocupa em fazer o que Deus quer. E quem está mergulhado em Deus, quem está cheio do Espírito Santo, apresenta essas questões, apresenta essas ações de entregar para Deus o que Deus quer, de entregar para Deus o melhor louvor, de entregar para Deus a melhor adoração, de entregar para Deus o melhor serviço. Não vai para a igreja porque tem que ir para a igreja, mas vai para a igreja porque tem prazer de ir para a igreja. Você está me ouvindo agora, talvez você está indo para a igreja porque tem que ir para a igreja. Está indo para a igreja para agradar o homem, está indo para a igreja porque o pastor senão vai brigar, vai botar você de banco. Então você não está servindo a Deus, você está servindo ao homem. Você vai para a igreja porque é compromisso, você canta porque tem que cantar, você prega porque tem que pregar, pastor. Você não está servindo a Deus, você está servindo ao homem.
Você está no culto, você ensaia porque tem que ensaiar, você faz porque tem que fazer. Você está como Caim. Está faltando a presença do Espírito. Porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer com prazer o sacrifício que tiver que ser feito. Ainda que ir para a igreja, muitas das vezes é sacrifício. Por que eu digo sacrifício? Não deveria dizer, mas vou dizer. É sacrifício porque você veio de um dia cansativo, um dia de estresse, de trabalho, um dia que você acordou cedo, dormiu tarde, acordou cedo, foi trabalhar, ralou o dia inteiro e ainda tem que ir para a igreja. Que sacrifício! E é isso que Deus quer. Chegar lá, ficar atento à palavra, né? Estou na igreja agora eu vou ao meu lugar, hora de dormir. O pastor está pregando e você está dormindo. Você está como Caim, querido. Você está jogando oferta que Deus não merece. Então hoje eu quero te dizer, mergulhe em Deus. E para terminar essa palavra de hoje, a ilustração nos mostra isso. Bispo, como é que eu faço para ter Deus? A gente é como essa peneira da história de hoje. Quanto mais afastado de Deus, mais vazio de Deus você está. Você é como a peneira e Deus é como o rio. Você é como a peneira e Deus é como o rio. Quanto mais envolvido com a obra, quanto mais envolvido com o seu ministério, quanto mais envolvido com o seu chamado, quanto mais envolvido com as coisas de Deus, mais cheio do Espírito Santo você está. Quanto mais na presença de Deus, quanto mais você estiver nos cultos, quanto mais você estiver ouvindo músicas cristãs em vez de ouvir músicas mundanas, quanto mais você estiver orando, quanto mais você estiver lendo a Bíblia, quanto mais você estiver no altar, mais cheio do Espírito Santo você está. E se mais cheio do Espírito Santo você está, mais revelações você vai receber, mais soluções de problema você vai ter, mais cura, mais milagre. Se me entende isso? Então o Espírito Santo é isso. Mais transformação, mais caráter. Alguém que representa Deus você vai ser. Porque Deus não vai colocar pessoas que não honrem a Ele para representarem o nome dEle. Quando você vê alguém representando o nome de Deus, alguém falando em nome de Deus, é porque provavelmente esse alguém honrou a Deus. Mas eu conheço alguém que não está honrando a Deus, que fala o nome de Deus. Fica tranquilo, porque o próprio Deus daqui a pouco dá um basta. Porque o que é de Deus prevalece, o que é de Deus permanece. Então hoje eu quero te dar essa palavra. Não deixe com que a sua fé se esfrie. Se tem se esfriado, volte a mergulhar em Deus. Eu falei isso para uma pessoa ontem, falando comigo. Eu falei assim, minha irmã, nem que seja para você ficar quietinha, sentado no seu colo, dando glória, glória, glória a Deus. Passa seu tempo de oração. Mas eu não estou conseguindo mais orar, bispo. Talvez é o caso de muito crente tá aí. Não consegue nem mais orar mais. Sabe por que não consegue falar? Por quê? Porque está afastada, a peneira está vazia. Então mergulha essa peneira em Deus. O que eu vou fazer? Eu vou sentar no meu cantinho de oração e ficar lá, Senhor, eu não consigo falar, mas eu estou aqui, no lugar marcado do encontro. Eu vou falar glória, obrigado, Jesus, glória, glória. Não sei mais o que orar, glória. Cheio de problemas. Só vê como é que o diabo é tão sujo. Está cheio de problemas. E às vezes você está orando a Deus, Senhor, resolve meu problema. Senhor, resolve meu filho. Senhor, resolve meu marido. Senhor, resolve isso. Para de querer mandar Deus fazer. Vou te dar direção para você orar então. Senhor, me ensina como resolver aquele problema com aquele menino lá. Senhor, eu estou com um problema no meu casamento. O Senhor pode me direcionar. O Senhor pode usar alguém, ou o Senhor mesmo usar o teu Espírito Santo que está dentro de mim. Me mostrar como eu vou conversar com esse marido. Me dá as palavras corretas para mim poder fazer. Então para de querer que Deus faça. Esse é o problema de muito cristão. E talvez o seu problema é que ninguém te ensinou isso. Para de querer que Deus faça. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez, eu já falei. Ele morreu, deu a vida na cruz do Calvário para mim, a vida e por você. E todas as nossas bênçãos já estão separadas. O que nós precisamos é tomar posse dela. Então é arregaçar a manga, irmão, sacrificar, gastar tempo, chegar cansado, mas orar, chegar cansado, mas ir para o culto, chegar cansado, fazer aquilo que você foi chamado. Mas eu sou obreiro porque o pastor me consagrou. Não foi o pastor só cumpriu um propósito de Deus. Você é obreiro, você é obreira porque dele ouviu a voz de Deus, porque Deus já tinha te escolhido para isso. Então se tu é obreiro, tu é obreira, exerça a tua função com excelência, porque você não está servindo a pastor. Você está servindo ao reino, está servindo ao dono do reino. Então exerça com excelência, não exerça para agradar o seu pastor.
Apesar que a gente, como pastor, fica agradado quando uma ovelha serve com excelência. É porque a gente está ligado ao coração de Deus. Se meu coração se agrada com uma ovelha, é porque o coração de Deus está agradado. Então hoje, no nome de Jesus, querido, quer ser cheio do Espírito Santo, mergulhe nele. Porque quando você mergulhar nele, você vai entregar as melhores ofertas. E quando eu digo de entregar melhores ofertas, é porque você vai ter um celeiro farto para poder entregar a oferta. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser o melhor marido que a sua mulher teve e tem. Você vai ser a melhor esposa. Você não vai ser mais aquela mulher rixosa que causa contenda dentro de casa, que o marido está pensando em ir embora, porque você sabe que você talvez está destruindo o seu casamento. Eu conheço, eu falo com pessoas, eu ouço mulheres que me chamam e dizem assim: ó, bispo, eu destruí meu casamento. Esse dia mesmo uma moça, eu não cito o nome aqui, mas tem uns testemunhos, uma ouvinte, talvez se você estiver me ouvindo aqui agora, minha irmã, é testemunho, não se for falar assim, não, o seu nome, disse: bispo, eu destruí meu casamento. Eu destruí meu casamento por causa da religiosidade. Eu não sabia conversar, não sabia falar. E perdi meu marido. Hoje ele está 5 anos, estou 5 anos separado, amo ele, estou 5 anos separado e ele está nas drogas. E eu não sei como fazer para reatar. Sabe por quê? Porque não orou a Deus. Né? Orar a Deus para Deus mudar o marido. Orar a Deus para mudar você. Orar a Deus para Deus direcionar você. Orar a Deus para Deus te dar sabedoria. Orar a Deus para Deus te dar motivação. O que Deus disse para Josué? Deus não colocou Josué na terra prometida. Deus disse: se esforça, tem de bom ânimo. Ou seja, é contigo esse negócio. Eu só vou ser com você. Quem tem que fazer o trampo é você, mas eu vou ser com você. Se você não fizer o trampo, eu também não vou fazer nada. Ou seja, se você não fizer a sua parte, eu não faço a minha. Mas para mim fazer a minha parte e fazer certo, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu preciso estar mergulhado em Deus, porque através disso Deus vai me revelar como eu devo fazer o certo para dar certo. Eu não sei se você está ouvindo a voz de Deus hoje. Isso aqui são conselhos, são direcionamentos de Deus para mudar a sua vida. Porque às vezes você acha que é só ir para a igreja e dizer glória, 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 entrar no poder, rodar no mistério. Eu tive uma igreja um tempo atrás, cheia de jovens, de gente que rodava, que pulava, que plantava bananeira, mas quando acabava o culto, voltava todo mundo para o pecado. Voltava todo mundo para coisa errada. Sabe por quê? Porque a palavra não era a prioridade. A gente queria só pular e sambar, rodar no poder. Mas a palavra, que é o que eu estou fazendo hoje, o que eu faço hoje com a minha igreja, que transforma caráter, precisa ser pregada. E hoje Deus não quer que você seja cheia das línguas estranhas. Isso são sinais que o Espírito está em você. Mas o que Deus quer é que você seja cheia de caráter, cheia de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de intimidade, cheio de alguém, de um coração ofertante, que oferta sem sentir dor, oferta o melhor, oferta o sacrifício e oferta com prazer. É esse alguém que Deus está procurando. Então eu pergunto para terminar: quem é você na presença de Deus? Você é um Abel que ouve a voz de Deus e tem entregado o melhor para Deus, apresentando o seu melhor sacrifício sem sentir dor? Ou você é um Caim que tem apresentado para Deus o seu tempo de sobra, que tem dado para Deus a sobra do seu dia, que tem dado para Deus a sobra do seu tempo e achando que está agradando a Deus? Fique com essa palavra hoje, medita nela. Eu sei que você queria uma palavra de bênção, meu milagre, meu casamento. Eu vou te dar uma palavra de bênção. Seu milagre, seu casamento, a sua cura, a sua restauração está quando você mergulhar em Deus, porque Ele vai te dar a revelação de como você vai sair desse poço. Para sair desse poço tem solução, e a solução se chama ser cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra de direção seja uma direção de mudança na sua vida, e que a partir de hoje você possa aprender a orar, aprender a buscar e ficar cheio da promessa, do mover de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ordene, que Deus te direcione para fazer o melhor e que você possa testemunhar depois dessa palavra. Eu sou o Bispo Giovanni Nunes. Esse é o momento de reflexão, e se você quer receber ministrações como essa, é só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo de
de recebidos, onde diariamente, ao término da programação de segunda a sexta-feira, eu envio para você ministrações como essa que você acabou de ouvir agora. Ministrações que te abençoarão e mudarão a história da sua vida, se você querer. Tudo isso gratuitamente. Baixa o nosso aplicativo, Rádio Pleno Louvor na Play Store. Baixou o aplicativo, vai no menu. E lá no menu do nosso aplicativo, você vai entrar no nosso grupo e vai ficar lá e vai ser abençoado recebendo os nossos links de programações e áudios como esse que você está acabando de ouvir. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Fique na paz. Shalom.